O tema da aula de hoje é anatomia do coração, vasos sanguíneos e linfáticos. Podemos observar nessa imagem as voltas que a musculatura cardíaca faz para dar a conformação das câmaras cardíacas, os átrios e ventrículos que nós temos aqui nos vertebrados. O sangue, ele está contido dentro dos vasos sanguíneos e nos tecidos no corpo inteiro. A composição do sangue, quando a gente aplica um anticoagulante, centrifuga o líquido, nós vamos ter os elementos figurados e o plasma. Nos elementos figurados existem as células vermelhas, os eritrócitos, também chamados de hemácias, e as células brancas, também chamadas de leucócitos. Vai ter um creme plaquetário e acima o constituinte do plasma é composto em sua maioria por água, além de solutos como íons, gases, minerais e metabólitos, enfim, que constituem esses solutos. Também temos as proteínas. Boa parte é composta pela albumina, globulina e fibrinogênio. A estrutura do vaso sanguíneo é composta por 3 camadas, chamamos elas de túnica. A túnica mais interna, ela também recebe a denominação de endotélio e, no caso de veias e vasos linfáticos, esta túnica interna se projeta para a luz do tubo, formando o que chamamos de válvulas venosas e aqui as válvulas linfáticas, né? Elas são responsáveis por reter, né, o sangue. Então, o fluxo sanguíneo, o retorno venoso é para o coração e quando passa pela válvula, que é composta por válvulas, né, então, no retorno, ela fecha essas válvulas, portanto, o sangue não vai refluir por esse vaso, né? Então, esse processo, depois uma contração muscular, vai favorecer, né, a ascensão desse líquido para o coração. A outra túnica, revestindo essa túnica interna, temos a túnica média, que ela é composta por tecido muscular liso. E por fim, a túnica mais externa é tecido conjuntivo, né, chamado também de adventício. Para compararmos uma artéria de uma veia, nós temos aqui esses tubos. A artéria, ela tem uma luz menor do que a da veia, né? E a parede também da artéria, ela tem um revestimento de musculatura lisa mais espesso do que a da veia. Portanto, né, a artéria, ela é mais maleável, ela contrai para promover o fluxo sanguíneo da bomba do coração para irrigar o corpo. Já a veia, ela tem uma função de drenagem. Aqui observamos, nesta imagem à esquerda, comparando a tubulação da artéria com a veia, observamos que a camada revestindo o endotélio, essa camada de tecido muscular, é mais espessa do que aqui na veia. Aqui nós temos endotélio, túnica interna, túnica muscular e revestindo toda a tubulação adventício. Especificamente neste vaso aqui, que é uma veia, observamos tubulações entrando
para irrigar e drenar a parede deste vaso, devido ele ser de calibre espesso. Então é necessário ter uma vascularização e a irrigação dessa tubulação. Chamamos esses tubos de vaso vasorum. Aqui nesse esquema, observamos o fluxo de sangue entrando pela artéria. A túnica média ela vai diminuindo, né, o seu calibre, se tornando uma arteríola, e a luz também vai ficando menor, até se transformar num capilar. O capilar ele tem uma luz mais estreita, onde passam as hemácias em fila indiana para promover ali a troca gasosa com o meio extracelular. Depois, esses vasos vão aumentando de calibre novamente, mas com uma túnica média menos espessa, né? A vênula ela tem uma túnica média menos espessa do que a arteríola, e todo o conteúdo que veio das vênulas também tem uma parede muscular, uma túnica média, né, mais estreita do que a da artéria. Desta forma, a veia vai drenar esse sangue para veias de maior calibre, no caso veia cava caudal e veia cava cranial, com direção ao átrio direito do coração. Nesta imagem, observamos o sistema linfático, né, paralelo ao sistema circulatório de artérias e veias. Então, o sistema linfático, ele drena o líquido e componentes que estão no meio extracelular. Como ele apresenta poros mais largos, ele consegue capturar proteínas grandes, né, e líquido também desse espaço extracelular. Aliás, qualquer componente, né, que esteja aqui, ele pode entrar pelo vaso linfático ou pelo capilar. A ideia é que todo este líquido e estes componentes voltem para o sistema circulatório. Então, o vaso linfático também apresenta suas válvulas, né? Ele tem um fundo cego e o sentido do líquido vai ser para a veia cava, né? E vai chegar aqui no átrio direito. Observamos que a linfa é um líquido incolor, presente nesse espaço extracelular ou intersticial, e ele é o resultado do que veio de nutrientes dos capilares ou os metabólitos que são liberados pelas células. A ideia é que esses metabólitos retornem pela circulação venosa ou linfática, né? E assim sejam metabolizados, sejam eliminados pelos órgãos respectivos, responsáveis, né, por esse processo de eliminação dos metabólitos. No corpo do animal existem linfocentros que estão localizados estrategicamente em cada região corporal. Então, nós temos aqui na região do pescoço e cabeça, né, o linfocentro próximo da faringe, no pescoço, são chamados de cervicais, no tórax aqui, né, próximo aqui a pulmão, coração, a região da axila entre o ombro e o braço, né, na região aqui da articulação escapulohumeral. Nós temos também em abdômen, na região do intestino, né, então mesentérica, e também na parte de pelve, nós temos os linfonodos da região lombar, ilho sacral, inguinal, na perna
O linfonodo poplíteo é muito importante também para fazer o exame desse animal e também na inspeção de carnes. Além do linfonodo celíaco também, que está no abdômen ali, próximo à região do estômago e de fígado, do pâncreas. Os linfonodos, eles são responsáveis por filtrar a linfa. É um órgão importantíssimo, tem um formato ovalado e uma cápsula conjuntiva resistente, e eles funcionam como sentinelas do corpo. Então, nesses linfonodos, células especializadas vão capturar corpos estranhos para evitar uma infecção generalizada, né? Evitar o alastramento de células cancerígenas. Enfim, ele promove uma filtração dessa linfa. Outro órgão linfóide importante é o baço. Ele tem formas variadas, nós vamos ver na parte das aulas práticas a diferença dos baços entre as espécies, mas a função básica do baço é retirar as hemácias, células que estão mais velhas da corrente circulatória. Então ele tem essa função também imunológica e está presente próximo ao estômago. Ele está preso ao estômago por ligamentos. Então são os ligamentos esplênicos e também prende aqui no rim pelo ligamento espleno-renal. Aqui é mais formas de baço, ele varia de acordo com as espécies, o formato. Vamos abordar agora a formação dessas tubulações. Como que desenvolve? Nós temos no embrião, né, a bomba do coração, ela logo se forma com a intenção de circular, né, os nutrientes para essas células que estão se organizando em tecidos, vai iniciar um processo de formação de órgãos, né, num processo de organogênese. Então é necessário, né, ter o desenvolvimento de uma bomba potente. Então, as células musculares se organizam nessa região, formando discos intercalares para auxiliar nesse batimento. Vocês vão ver isso melhor na parte de histologia. Mas aqui eu trago um desenho de um embrião, né? Nós temos aqui a região do vitelo, o saco vitelino, né? A formação já dos vasos sanguíneos. Então nós temos uma artéria vitelínica e a veia vitelínica. Então essa artéria vitelínica, ela vai aqui, né? Ela continua como a aorta. Nós temos a aorta dorsal e ventralmente a aorta ventral. Como veia vitelínica, ela chega aqui aonde vai ser o primórdio dessa bomba. Então eu vou explicar agora como que forma essa bomba que chamamos coração. Então no início é um tubo vascular, né? E esse tubo vascular, nós temos a aorta, né? As duas, a aorta direita e esquerda, dorsal e ventral, que vai se unir com as veias vitelínicas. Elas vão se fundir, tem um processo de fusão, e depois desse processo de fusão, né, então que essas imagens estão mostrando justamente esse processo, né, no local da conexão aqui, eu vou mostrar aqui a região de átrio, que ela nada mais é do que uma dilatação das veias vitelínicas direita e esquerda, por isso que a gente tem átrio direito e átrio esquerdo, e o ventrículo também. A gente vai ter a dilatação nessa região da fusão do ventrículo direito, né, de origem
da aorta direita. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo começam a ter um processo de dobra, né, juntamente com o átrio. Então, neste processo, conforme podemos observar aqui, ó, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, eles se dobram, né, e direcionam ventralmente ao corpo do animal. Né? Observamos tanto na vista ventral aqui como na lateral esquerda, né? Esse processo da dobra e da junção, né? Eles formam, né, as câmaras ventriculares aqui ventralmente e as câmaras atriais, elas se dobram e formam um órgão só que chamamos de coração. Portanto, sempre os tubos que saem de ventrículo, eles têm origem arterial. E a tubulação que chega aqui nas câmaras dos átrios é de origem venosa. Na vista lateral direita do esqueleto deste bovino, dá para traçarmos relações topográficas com a região do ombro, braço, olha aqui a projeção do olecrano. O coração, ele vai se localizar entre o terceiro e o sexto espaço intercostal. É importante também relembrarmos aqui sobre o externo, né, a cartilagem do manúbrio e aqui caudalmente a cartilagem chifoide. Aqui observamos as duas câmaras ventriculares, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Nesta imagem é possível perceber que o ventrículo esquerdo é uma câmara com parede muscular bem espessa, devido à sua função de ejetar sangue para todo o corpo. Já a câmara ventricular direita ejeta sangue para a pequena circulação, chamada de circulação pulmonar. O volume de sangue é menor nessa circulação. Por isso, o ventrículo esquerdo, com seu maior volume de luz e de parede também, empurra a câmara ventricular direita. Na imagem aqui abaixo, observamos bem essa divisão do ventrículo direito, aqui está o limite, né? Observamos a câmara também, internamente, do ventrículo direito. Já a câmara esquerda, ela ocupa, inclusive, a região da ponta do coração, né? A ponta, o ápice do coração, ela é ventral e tem uma relação topográfica aqui com o músculo diafragma, que fecha a cavidade torácica, separando do abdômen, e aqui no assoalho, o osso externo. Foi necessário retirar toda a membrana do pericárdio que envolve o coração para podermos observarmos essa imagem. Nesta vista aqui, o pulmão ele está localizado acima aqui do coração. Foi necessário retirar todos os lobos aqui do pulmão direito, né? O pulmonar cranial, o lobo pulmonar médio, o lobo pulmonar caudal, para observarmos, né, a vista desses ventrículos. O átrio, aqui o átrio direito, está na base do coração, ele é mais dorsal. Abrindo, né, o coração, é claro o volume, né, do ventrículo esquerdo comparado com o ventrículo direito menor. Esta imagem de um tórax caprino, é possível observar o saco do pericárdio íntegro,
preso aqui ao externo por um ligamento, chama externo pericárdico, o músculo diafragma e a veia cava caudal e a veia cava cranial, direcionando para o átrio. Acima nós temos a traqueia, que no caso de ruminantes existe o brônquio traqueal, tá muito bonito aqui nessa peça, né? A traqueia segue e vai se bifurcar aqui nos brônquios principais, direito e esquerdo. Esse saco pericárdio é como se fosse esse exemplo aqui da bola, né? E a mão empurrando a bola. Então vai ficar, são duas lâminas, né? Revestindo o coração, no caso aqui seria a mão. E dentro deste balão, né? Nós temos líquido seroso. A função desse líquido seroso é auxiliar a esse movimento do coração por causa, evitar atrito. Essa imagem também está mostrando em relação à mesma história do balão, né? Como se fosse a mão aqui, fosse o pulmão, e o balão aqui, a pleura, que reveste a cavidade torácica, direita e esquerda. Então, dentro da cavidade pleural nós também temos líquido, igual a cavidade pericárdica também, que reveste o coração. No pericárdio, as lâminas são presas nos vasos aqui da base do coração, que estão localizados dorsalmente. Lembrem que a ponta do coração, ou ápice do coração, ela é ventral, próxima ao externo aqui, ao diafragma. Nesta imagem, tá muito bonito também aqui, ó, o músculo diafragma fechando a cavidade torácica, as tubulações atravessando o tórax, né, venosa, veia cava cranial em direção ao átrio direito, a veia cava caudal drenando toda a região de abdômen, membro pélvico, dorso do abdômen, também vai para o átrio direito. Nós temos a tubulação de esôfago, que vai perfurar o diafragma aqui no hiato esofágico, indo em direção ao estômago no abdômen. A aorta que sai de ventrículo esquerdo e faz um arco em direção também ao abdômen. Continuando com a imagem de tórax do cachorro, aqui neste slide temos a vista lateral esquerda. Neste antímero, observa-se claramente o ventrículo esquerdo. Olhem aqui o sulco onde passa a artéria coronária e drenando a veia cardíaca magna. Aqui é a ponta ou ápice do coração, próximo ao externo e musculatura de diafragma. A base do coração é onde tem a fixação do ligamento da serosa pericárdio. Ela está cortada, por isso que nós conseguimos observar os ventrículos e também a aurícula do átrio esquerdo. O pulmão foi afastado para podermos observar a base do coração. Aqui nós temos a traqueia. Na imagem da radiografia, peguem como parâmetro aqui o ângulo da escápula e a articulação escapulohumeral. O membro foi afastado cranialmente e aí observamos bem aqui, ó, o externo e o coração, né, com a sua ponta do coração aqui caudalmente, repousando aqui próximo à cartilagem chifoide do externo, né? O que está em escuro aqui é o pulmão,
dá para ver claramente a volta dele, e aqui o músculo diafragma no seu sentido oblíquo. Esse desenho esquematiza as câmaras cardíacas. Então, numa vista lateral esquerda, a maior parte do coração é o ventrículo esquerdo, de onde sai a aorta, né? Ela faz uma curva, né? O arco da aorta, e segue caudalmente direcionada para irrigar também, além do tórax, né? O abdômen e, enfim, suas ramificações vão se distribuir por todo o abdômen, pelve e membro pélvico. A gente vai ter outra aula para falar só desses vasos da base. Vamos discutir, né, a grande circulação, e a pequena circulação, ela passa pelo pulmão. Então, lembra que eu falei que a origem das câmaras ventriculares é de artéria, e já a origem dos átrios são de veias. Portanto, a veia cava cranial e a veia cava caudal, que drenam todo o corpo, né, vão se direcionar para a câmara do átrio direito. Já o átrio esquerdo recebe o sangue proveniente da pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar. Aqui temos as camadas deste coração. Epicárdio é a lâmina visceral que recobre o coração, é a serosa que recobre o coração e vai fixar nos vasos da base desse coração, aqueles grandes vasos que entram e que saem das câmaras cardíacas, que eu citei anteriormente. O pericárdio é aquela bolsa, aquela estrutura cônica, né, em forma de saco. Existe líquido, né, entre essas lâminas do pericárdio para auxiliar essa movimentação, né, diminuir o atrito que existe. O coração bate 24 horas por dia, né? E nós temos também esse pericárdio dividido, são duas lâminas, né? Lembra da história do balão? Quando a gente empurra o balão, né, a gente vai ter duas lâminas. Nós chamamos de pericárdio fibroso, é a camada mais externa desse balão, e próximo à mão, que seria o coração, né, é o pericárdio seroso. Ele está envolvendo, né, o órgão, o coração, né, formando o próprio epicárdio e uma lâmina parietal firmemente aderida a esse pericárdio. Então, lembra que eu falei aqui do epicárdio, que é a lâmina que visceral de cobertura desse coração. No desenho, observamos aqui o epicárdio, aqui em azul, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso aqui. Nós já discutimos sobre válvulas e válvulas no início da aula, quando abordamos veia e também os vasos linfáticos. Eu quero trazer novamente esses conceitos aqui, quando a gente trabalha coração, porque as únicas artérias que apresentam valvas e válvulas são a aorta e a artéria pulmonar, por causa da grande pressão que esse sangue sai das câmaras ventriculares. É necessário formar essas válvulas para impedir o refluxo do sangue quando tem o preenchimento
dos ventrículos novamente sangue, né? Então é necessário manter essa estrutura, né? Lembra que válvulas são projeções, no caso dos vasos que a gente estudou, né? Veias e vasos linfáticos, são projeções do endotélio. Coração, a túnica interna, ela é chamada de endocárdio. É a mesma estrutura, né? Mesmo porque, lembrando que o coração, ele nada mais é que a sua origem embriológica de artérias e de veias. Elas se dilatam, desenvolve uma musculatura especial, né, chamada musculatura estriada cardíaca. Ela tem os discos intercalares, então ela tem um arranjo especial, mas a sua origem de artéria e de veia. Eu quero também que vocês observem aqui entre átrio e ventrículo, né? Nós também temos as válvulas e válvulas, são maiores, mas elas é o mesmo arranjo, né? Que tem tanto nas veias, vasos linfáticos e aqui na aorta, no início, né, da aorta e da artéria pulmonar. No átrio esquerdo, conectando com o ventrículo esquerdo, nós temos duas válvulas. Por isso que essa válvula, que é o conjunto das duas válvulas, né? Olha que interessante essa imagem, né? A gente tem aqui as válvulas e aqui os músculos que estão, músculo papilar e as cordas tendíneas, fixando essas válvulas para evitar a eversão delas quando tiver um preenchimento aqui de sangue no ventrículo, né? Aqui é átrio, aqui ventrículo. E então essa válvula atrioventricular esquerda também é chamada de bicúspide, por ter só duas válvulas. Já a válvula atrioventricular direita, ela também é identificada como tricúspide, porque ela apresenta 3 válvulas, compondo o mesmo arranjo da válvula atrioventricular esquerda, né? É necessário a presença das cordas tendíneas, fixando o músculo papilar aí, para manter o fluxo sanguíneo. Falando nelas, observem aqui nesse corte, no ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Observa aqui as cordas tendíneas prendendo aqui nas válvulas. O músculo papilar é onde essas cordas tendíneas se prendem. Aqui no meio do coração, né, nós temos, lembra que o ventrículo esquerdo ele é maior, né, ele empurra o ventrículo direito, então essa região central aqui chamamos de septo. Aqui é câmara ventricular esquerda, câmara ventricular direita. Aqui nós temos já a câmara do átrio esquerdo, né? Aqui também, ó, câmara do átrio esquerdo. Olha que lindo que tá aqui o músculo papilar. O músculo papilar nada mais é do que uma projeção da túnica média. Lembra? A túnica média é a túnica muscular. Olha a espessura que é a túnica de músculo, né, do coração, ainda mais o ventrículo esquerdo. Do ventrículo direito também espessa, mas não se compara com a do ventrículo esquerdo. Claro, né, porque o ventrículo esquerdo vai ejetar sangue, aqui tá para a aorta, aqui tá o desvio, né, que vai entrar na tubulação de aorta. Então ela vem aqui e vai para a tubulação desse grande vaso, um vaso mais calibroso que tem, vamos dizer, a parede, né, é da aorta, porque de luz, né, é a veia cava, que ela é bem calibrosa, a luz dela, a parede não, a parede é da aorta.
Nessa imagem aqui externa, né? Novamente aqui o ventrículo esquerdo tá muito bonito e aqui o ventrículo direito. Átrio esquerdo, átrio direito. Vamos ver melhor quando tivermos nossas aulas práticas. Essa aqui é uma vista ventral do bloco visceral de tórax do suíno. Tá? A mesma história, ó, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. E aqui nós temos pulmão direito e pulmão esquerdo. Olha a traqueia ali. Essa imagem também é bem interessante, olha, mostrando aqui a válvula atrioventricular fechada e aqui a válvula atrioventricular aberta. Então, quando elas relaxam, o sangue vaza do átrio para o ventrículo e as cordas tendíneas também se relaxam. Quando a câmara ventricular enche de sangue, né, o sangue vai empurrar, né, essas válvulas e aí as cordas tendíneas seguram essas válvulas para elas não inverterem, né? Imagina se a força é muito grande, né? E elas poderiam se projetar para o átrio. Então, para evitar isso, as cordas tendíneas seguram essas válvulas. E para finalizar a aula, né, essa frase, quando nada é certo, tudo é possível. Então nós estamos numa fase do planeta, né, de muita reflexão e temos que aprender a trabalhar com a imprevisibilidade. Essa aula é fruto disso. E aí vamos tentando nos adequar a esse mundo novo, como tem um cientista que fala que nós estamos na era do mundo líquido, né? Que é tudo é tão maleável, é tão instável, tudo pode modificar muito rápido aqui nesse século que nós vivemos. Então vamos aprender a trabalhar com as imprevisibilidades e ter essa visão, né? Achar o lado bom dessas situações e nos melhorarmos como seres humanos e também como profissionais, que é o nosso objetivo aqui, fazendo um curso de graduação. Muito obrigado. Aqui está o material, a bibliografia que foi consultada e nos vemos na semana que vem. Até mais.